Pessoal, eu irei reagir aos vídeos desse homem aqui, né? Ele diz que ele é pastor. Eu vou reagir os vídeos dele porque, gente, ele não entende de pastorado feminino. Ele não tem argumento para dizer que a mulher não pode ser pastora. Ele fala qualquer coisa, menos ser coerente com os versículos bíblicos que às vezes ele coloca. E eu percebi também que ele lê alguns versículos, parece que ele procura assim a dedo algumas bíblias. Tem bíblia que deixa a desejar na sua tradução, é assim que se diz, né? É na sua versão. E parece que ele procura essas bíblias. Então vamos lá. A pessoa, para poder levar algo de Deus, levar a palavra de Deus, porque falar sobre pastorado feminino é levar a palavra de Deus, né? Não é simplesmente sentar, eu vou estudar aqui sobre Simone de Beauvoir e vou jogar no pastorado feminino e vou detonar com tudo. Eu vou estudar aqui sobre fulano, bertano, ciclano e vou jogar no pastorado feminino e vou detonar tudo. Eu vou pegar esse versículo aqui que Paulo estava tratando do casal e vou jogar sobre o pastorado feminino e vou detonar tudo. Irmão, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Ai daquele, irmãos. Ai daquele que falar um tio do que Deus não disse na sua palavra ou tirar um tio. Ai daquele. Outro dia eu observei que o irmão, né, não só o irmão, mas várias outras pessoas, quando vai ler 1 Timóteo 2, versículo 12, acrescenta o S ali, quando vai falar homens. E quando, que está escrito homem ou marido. E quando vai ler, assim, e quando lê ali, né, que está escrito homem, vocês não têm coragem de colocar a palavra marido ali, porque na verdade aquilo ali é marido. Aquilo ali tá se tratando, né, uma relação entre os dois ali, dizendo que a mulher não tem autoridade sobre o marido. Aí vocês pegam dizendo que a mulher não tem autoridade sobre o homem ou sobre os homens, como eu já vi alguns fazendo. Mas vocês sabem que ali a mulher não tem autoridade sobre o marido, porque o versículo 13 está dizendo porque primeiro foi feito o homem e depois a mulher em relação a casal ali. Então vocês pegam, faz uma farofa para dizer que a mulher não pode ser pastora. Só que isso é de má fé. Deus tudo contempla. Não adianta pegar feminismo, pegar blá blá blá, pegar historinha, que eu vejo muita historinha. Muita historinha e versículo mal explicado e distorcido. Como as pessoas não compreendem. Muitas pessoas no comentário desses vídeos que são contra o pastorado feminino, elas não compreendem. E elas começam a se acomodar. Elas não pegam a obra para fazer. Sabe por quê? Porque está alicerçada em uma mentira. Jesus disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Todos podem pregar o evangelho. Jesus usou várias pessoas, o Espírito de Deus usou várias pessoas para falar sobre isso, e um deles foi Paulo. E Paulo manda uma carta a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, dizendo: olha, se alguém desejar o episcopado, desejar ser líder, está desejando uma ótima tarefa. Quando Paulo disse alguém é um pronome indefinido, não define gênero, então para de querer colocar homem no lugar onde todos podem fazer a obra. Não confunda a autoridade da mulher sobre o marido, que vocês aproveitam, pega a palavra homem e usa como se fosse literal, e não é, ali é marido. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Está se tratando apenas de uma relação entre homem e mulher, independente se eles estão ou não dentro do templo. Independente, que quando Pedro tratou desse assunto, Pedro não estava nem dentro do templo.
Pedro disse, olha, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Quando tiver algum deles desviado, que não obedeça a palavra, ganhe os seus maridos para o Senhor com o seu comportamento, com a sua postura. Porque é vergonhoso para a mulher ficar admoestando os maridos. A mulher ela não pode ficar, marido, é assim, tem que ser assado. Por quê? Porque a mulher, ela não é o cabeça da sua casa. O cabeça não tem nada a ver com governar a casa. Porque quem governa a casa são os dois. Olha, a mulher é a mulher de Provérbios 31. O marido ia o quê? Trabalhar, e ela fazia o que? Ela governava a casa. Ela colocava... dava tarefa para os empregados, ela vendia umas terras, ela fazia roupa, ela vendia, ela pegava o dinheiro, ela comprava, ela fazia, ela não comia o pão da preguiça, olhava pelo próprio governo da sua casa. Mulher virtuosa ela era. Provérbios 31, versículo 27, cuida bem do governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Então os dois podem governar, os dois podem cuidar dos filhos, como está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 3, capítulo 2, aliás, né? Capítulo 3, versículo 5. Que quando o versículo 4, do versículo 2 ao versículo 4, vai dizer o homem deve ser assim, assado, assim, assado. Quando chega no versículo 5, vai dizer assim, ó, se alguém não sabe cuidar da tua casa, como pode cuidar das coisas de Deus? Aí você vai dizer, mas está dizendo isso aqui para o homem. Não, o versículo 5 é alguém é para todos. Qualquer um que não souber cuidar da sua casa, seja homem ou mulher, como pode querer cuidar das coisas de Deus? Débora, por acaso, não era uma mulher sábia? Débora, por acaso, não era uma mulher que governava a sua casa? Ou será que Débora não governava a sua casa para poder governar toda aquela gente? Porque Débora, a Bíblia vai dizer em Juízes, aliás, Juízes 4, Juízes 4:4, que Débora, ela julgava Israel naquele tempo. Débora liderava o povo de Israel naquele tempo. Débora era uma profetisa, ela julgava não só as causas espirituais, mas também as causas cotidianas e as causas jurídicas daquele povo, chegando até a dar ordens ao general do exército de Israel, que era Baraque naquela época. E ela era usada por Deus para fazer tudo isso. Então, pare de querer dizer que a mulher não pode pastorear, como se a palavra de Deus tivesse poder na boca do homem. Não. A palavra de Deus por si só, ela tem poder. Independente de homem ou mulher, a palavra de Deus, ela tem poder. 1 Timóteo, capítulo 3, ou seja, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Toda a palavra é inspirada por Deus para redarguir, para instruir no caminho da justiça, para conduzir o homem à retidão. E todo servo, versículo 17, deve estar preparado para toda boa obra. Para quê? Para poder pregar o evangelho. Você tem que estar preparado. Seja você homem ou seja você mulher. Ah, mas na minha Bíblia, no versículo 17, está escrito todo homem. Mas nem toda a Bíblia está escrito homem, está escrito servo. Isso significa que homem lá não é literal. Então vai fazer a obra, não fique vendo vídeos de pastores como isso aqui. Olha o que ele vai dizer. Uma recapitulada aqui, bem rapidamente. Paulo fala em Timóteo que não permite que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem. Alguns ainda dizem, não pode ser pastora, mas pregar na igreja. Então olha o que ele vai dizer. Ele vai dizer que Paulo disse que a mulher não pode exercer autoridade de homem. Por que ele não explica? Que isso daí, na verdade, a versão que ele está lendo, na verdade, é uma versão escolhida a dedo para dar a entender que a mulher não pode ser pastora, sendo que a Bíblia não fala nada sobre o pastorado ali naquele lugar. Não está falando sobre cargos eclesiásticos, vamos dizer assim, mas está falando apenas do tratamento da mulher quanto ao marido. Olha o que vai dizer em Timóteo aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo
1 Timóteo, capítulo... Aqui. 1 Timóteo, capítulo 2. Olha aqui o que vai dizer. A mulher deve aprender em silêncio com toda sujeição. Silêncio não significa que a mulher não possa pregar ou pastorear. Aprender em silêncio. Agora, anote, eu vou até grifar aqui, ó. Aprender em silêncio. Tá vendo aí? Aprender em silêncio. Ela deve aprender. Mas que mulher é essa? São todas as mulheres? Paulo fala especificamente para as mulheres casadas. Por que casada? Ó, as mulheres, porque elas são sujeitas. Ou seja, que ela deve aprender com toda sujeição. As mulheres que aprendem com toda sujeição significa que são as mulheres que são submissas. Porque sujeição e submissão é a mesma coisa. Então, essa mulher aí é uma mulher casada. Por que essa mulher aqui tem que aprender com sujeição? Lembra de 1 Coríntios 14? Versículo 34 e 35, aquelas mulheres ficavam lá indagando, lá falando, fazendo pergunta, querendo saber alguma coisa? Lembra? O que vai dizer no versículo 35? Que quer aprender mais? Quer saber mais alguma coisa sobre algum ensino? Pergunte seus maridos em casa, seus próprios maridos em casa. Porque é vergonhoso a mulher ficar conversando dentro da igreja. Agora, no 1 Timóteo, capítulo 3, e lá está falando sobre submissão também. Porque elas ficavam perguntando, provavelmente, homens que não eram seus maridos. Então, o que Paulo vai dizer? Pergunta em casa seus próprios maridos, no versículo 35. E lá fala sobre sujeição, no versículo 34. Aqui, da mesma forma, fala sobre sujeição ou submissão, ou em atitude de respeito, que é a mesma coisa. Respeito a quem? Respeito aos maridos. Aí eles usam esse versículo para quê? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, né? Aí eles usam... Aí o que está dizendo no versículo 12? Olha bem o versículo 12, o que está dizendo? Ó, não permito que a mulher ensine... Olha aqui, ensine. Ensina quem, Elisângela? A igreja? Vamos ver. Ensina quem? Ó, não permito que a mulher ensine, nem use de autoridade. Autoridade sobre quem? Ensina quem? Sobre o marido, o homem. Homem. Quer ver outra versão? Pega outra versão para você. Olha aqui. Homem, aqui também. Olha aqui. Marido. O mesmo livro, ó. O mesmo, ó. Versículo 11. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Olha aqui. Ó, sobre o marido, e nem tem autoridade sobre o marido, ó. Versículo 11. Não permito, porém, que a mulher ensine. A mesma coisa que eu peguei aquela hora, é a mesma coisa, tá? Só muda a versão. Ensine nem use de autoridade. A mulher não pode ter autoridade sobre quem? Marido. Então, homem aí é marido. Aí não está falando que a mulher não tem autoridade de homens, dando a entender que a mulher não tem autoridade de homem na igreja, não. Ele quer dar a entender isso, mas ele sabe muito bem que é isso que significa. Que a mulher ela não tem, né, autoridade sobre o marido, mas ele não quer pegar isso, ele não quer mostrar a verdade, sabe por quê? Para você não enxergar a verdade e pregar o verdadeiro evangelho. Esse tipo de pessoa aí, ó, não tem compromisso com Deus. Porque se tiver compromisso com Deus, prega a verdade. Não atrapalhe o servo de Deus, que eu vejo nos comentários dele. Muita pessoa, não só dele, quanto dos outros também, que são contra o pastoreado feminino, explica de maneira errada a palavra de Deus. Eu não vejo... O que eu mais vejo nos comentários dele são pessoas dizendo: eu sou submissa, eu não faço nada, eu só cuido dos meus filhinhos. Vai trabalhar para o Senhor como fez a mulher samaritana. Vai trabalhar para o Senhor como fez Débora, que liderou todo aquele povo. E até o general do exército de Israel, ela deu ordens em nome do Senhor. Em nenhum momento ela levantou a voz para o seu marido. Em nenhum momento ela ficou exortando o marido dela, porque Débora tinha um marido chamado Lapidote. Vai trabalhar, porque quando o profeta Josias queria consultar sobre alguma coisa de Deus, o profeta Josias não foi lá procurar Isaías, Jeremias, ou sei lá quem era o profeta que tinha na época lá, homem, não. Ele mandou procurar a profetisa Hulda. Então foi a profetisa Hulda quem falou em nome do Senhor e ensinou o que eles deveriam não fazer. Então, quando você lê, pastor,
O versículo que você leu, que é o versículo 12, ai, a mulher não pode ter autoridade sobre homem, sobre o marido, pastor. Fala a verdade. E o versículo 13 vai confirmar o que eu estou te dizendo, vai dizer, olha o que diz no versículo 13. Vamos lá. Cadê o versículo 13? Ó, aqui, o versículo 13 está bem aqui mesmo. Só vou diminuir isso aqui. Olha aqui o versículo 13, vai dizer aqui, ó. Não, aqui não tem o versículo 13. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o versículo 13 aqui. Que algumas têm o versículo... Eita, Jesus. Deixa eu ir de novo aqui. E o versículo 13, já que eu não estou achando aqui, sabe o que vai dizer no versículo 13 de 1 Timóteo, capítulo 2? Porque primeiro foi feito Adão e depois Eva. Primeiro foi feito o homem e depois a mulher. Ali trata única e exclusivamente de casais. Mas você não tem coragem de dizer isso para eles. Você fala que a mulher não tem autoridade de homem como se isso fosse para uma igreja. Como se a mulher não tivesse autoridade na igreja sobre os homens. Que outro dia, esse pastor aqui, né, que eu tô mostrando aqui, ó. Outro dia, esse pastor aqui, ele disse que a mulher não tem autoridade sobre os homens. Nem autoridade para ensinar e nem deve exercer autoridade sobre os homens. Ele colocou no plural. Eu vou achar esse vídeo ainda, né? E então, olha o que Pedro vai dizer. Olha o que Pedro vai dizer. Por que a mulher não pode ter autoridade sobre o homem, o marido dela? Né? Que a versão dele está escrito autoridade de homem. Por que ela não tem autoridade de homem, mas homem lá é autoridade de marido? Olha aqui, ó, porque a autoridade em uma casa do marido, olha o que vai dizer aqui, ó. Do mesmo modo, Pedro está dizendo, do mesmo modo as mulheres, todas as mulheres. Quem são essas mulheres? As casadas. Por que, Elisângela, você está dizendo que é casada? Porque são mulheres que se submetem a quem? A seus maridos. Então, onde está escrito submissão, como está escrito em 1 Timóteo 2 e 1 Coríntios 14, 34 e 35, são mulheres casadas. Olha o que Pedro vai dizer, ó. Do mesmo modo, as mulheres submetam-se aos seus maridos. Assim, alguns, né, são rebeldes. A palavra, a conduta de suas mulheres poderá ganhá-los sem palavras. Por que isso? Eu não sei onde está escrito, mas Pedro diz por quê. Pedro diz que a mulher, a esposa, não pode admoestar o marido. Não pode advertir o marido. Porque o marido, ele é o cabeça e a mulher é submissa ao cabeça. Assim como Cristo é o cabeça da igreja. Olha o que está dizendo em Efésios. Vamos ver o que está dizendo em Efésios. Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Agora imagina se a mulher vai ficar, dar ordem a Deus. Não tem como. Imagina se o homem, né, Deus é o cabeça, né? É o que está dizendo aqui, ó, que Deus, ele é o cabeça. Vamos lá, olha aqui, ó, como Cristo é o cabeça da igreja. Imagina se eu, igreja, você, homem, vai ficar dando ordens para Cristo. Não tem como. Então, a mulher, ela não pode ficar exortando o homem. Ela não pode, assim como nós, igreja, homem e mulher, não pode exortar a Cristo. Entendeu? Então, nós somos submissos a Deus. Assim como a igreja é submisso, ou seja, assim como a mulher é submissa ao marido, a igreja é submissa a Deus. Então, o homem, ele é o cabeça apenas da sua mulher. O homem não é o cabeça da igreja. Porque o que dá a entender com esses pastores aí é que o homem é o cabeça da igreja. E não é, né? Fecha lá para mim, Isaac. Então, vamos lá ver o que ele tem a dizer. Vamos lá ver o que ele tem a dizer. Ô, Jesus, tenha dó de mim. Oi, gente, o que acontece? Não permite que a mulher ensine. Qual a dificuldade da construção gramatical a palavras difíceis? Então, a dificuldade, irmão, é que você não entendeu. Que a mulher não pode ensinar o próprio marido. Ela não pode exortar, ela não pode exercer autoridade sobre o marido. Tá? Exercer a autoridade de homem aí, na verdade, é a autoridade do marido. Ela não pode ter a autoridade do marido. O marido é que tem a autoridade sobre a mulher.
né? Que é ele, porque ele é o cabeça da mulher. Que não há. Não permite que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. E a explicação não é cultural, porque ele continua. Essa conversa dele aí é um blá 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 para que você se enrole e não entenda mais nada. Ele deveria estar explicando a Bíblia, o versículo, né? Ele deveria ter ido lá para o versículo número 13, né? Que fala sobre casais, né? Que primeiro Deus fez o homem, depois a mulher. Mas ele começa a enrolar para que você se perca ali e seja ludibriado pelo que ele está dizendo. Mas a mim, ele não ludibria. Por quê? E aí ele dá a causa. Não permite que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Por quê? Por quê? Qual é a causa, Paulo? Explique pra gente. É uma questão grega, cultural, machista? Porque primeiro foi formado Adão. Cuidado com o seu sobrenome. Olha, tá vendo? Ai, meu Deus do céu. Olha o que ele fez. Que a mulher não pode ensinar porque primeiro foi formado Adão. Só que ele não diz que essa mulher não pode ensinar o marido. Ele não diz que essa mulher não pode... Esse homem aí que está escrito na versão dele, na verdade é marido. É marido, não é a igreja, nem são os homens, como ele colocou outra vez no plural, né? Então não está se tratando de homens. Deixa eu dar uma pausinha aqui, que não estou conseguindo. Não estou conseguindo. Cuidado com o seu sobrenome. Ele pode esconder um grande benefício na Itália que você nem imagina. Conhecer sua cidadania italiana. Foi formado Adão. Ele remete a Gênesis. Então, gente, o próprio contexto explica a causa. Não é necessário um conhecimento teológico muito profundo, regras básicas de interpretação simples, gente. Então, ele diz que não precisa, né, se aprofundar, que é tão simples. E é tão simples e ele não compreendeu. Que aquilo ali está falando da autoridade da mulher em relação ao seu marido, ao seu homem, né? Então, ele usa... Ele generaliza como se a Bíblia estivesse escrita assim: olha, mulher, você não pode ter autoridade sobre os homens. Na verdade, não é isso que está dizendo, né? Ele pegou essa versão autoridade de homem ali, mas se ele pegar, ele saber realmente que aquela mulher ali é esposa, ou ele não sabe, não é possível que um pastor, né, vamos dizer, desse naipe não sabe que ali é uma esposa. Ele não sabe que ali Paulo está falando sobre a esposa em relação ao marido, que a mulher ela não tem autoridade sobre o marido. Né? A autoridade de homem ali é a autoridade do marido. Ele pode pegar em quantas versões ele quiser. É a autoridade, né, sobre o marido. Para entender o que Paulo fala. Isso é confirmado lá na carta que Paulo escreve aos Coríntios. Para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, olha aí. É vergonhoso para qualquer um falar na igreja, irmão. Se você ver ali antes do versículo 35, versículo 34, 33, 32, 31, 30, ali antes, vai estar falando o quê, irmão? Qual é o que fala ali antes desse versículo aí? Vai falar sobre como é que é? Sobre o comportamento da igreja quando eles se reunirem, como eles devem se comportar. Quando um estiver falando, o outro fica quieto. Quando um estiver profetizando, se não tiver intérprete, que se cale, né? Se tiver 2 ou mais, né, 3 intérpretes, quando um falar, o outro deve se calar. Então ali, irmão, é ordens no culto, ordens no culto. E falou para geral, falou para quem profetiza, falou para quem é usado em língua, falou para geral, irmão. É ordem, para que o culto tenha ordens, não tem nada a ver com pastorado, não. E quando chega nas mulheres casadas, porque a partir do versículo 34, né, antes do versículo 34, está dizendo assim, ó, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Então, quando chega no versículo 34, vai falar o quê, né? Vai falar para a mulher casada, para as mulheres casadas. Ah, por que você está dizendo que aquilo ali é mulheres casadas, Elisângela? Porque o versículo 34 fala sobre sujeição, submissão, ou sobre atitude de respeito. Aquilo ali é para as mulheres casadas. E quando chega no versículo 35, vai dizer, pergunta em casa seus próprios maridos. Então, preste atenção, meu irmão. É vergonhoso, sim, para as mulheres ficar conversando na igreja. É só para as mulheres? É para todo mundo, mas ali específico ali, porque ele já tinha corrigido toda a igreja como deve se comportar nos versículos anteriores, irmão.
Então, se você diz que é feio para a mulher falar na igreja, como que Ana proclamou no templo? Pegue aí, Lucas capítulo 2, versículo 35 e diante. Ana tinha acabado de chegar naquele templo, acabado de chegar, ela nunca largava o templo. Ela vivia lá com jejuns, orações. E o que Ana fez? Ana proclamou ali para todos naquele dia. E você vai dizer que a mulher não falava? Agora, e as virgens? As outras mulheres, vamos dizer, as divorciadas que estavam dentro da igreja? Porque o versículo 35, que você está lendo, está falando as mulheres, se quiserem aprender alguma coisa, pergunte em casa aos seus próprios maridos. Porque não diz só que é feio ela falar, diz que se elas quiserem saber mais sobre algum ensino, que elas perguntem em casa seus próprios maridos. Isso daí você não explica, né? Agora, você diz que é vergonhoso a mulher falar, então Ana não pregava na igreja? Ana pregou, que eu mostrei para você que Ana pregou. É só você pegar Lucas capítulo 2, versículo 36 e diante. As virgens, né? Ana era profetisa e as filhas de Filipe também eram profetisas, as 4, né? Acho que eram 4. Elas não falavam dentro da igreja? Um profeta não fala dentro da igreja? As mulheres não tinha a diaconisa Febe, essas mulheres não falavam na igreja? Não oravam? Não verbalizavam? Então só aí, irmão, você já está errado. As mulheres não podem pregar? Se elas não podem pregar dentro da igreja, elas não podem pregar fora, porque pregar é falar, é verbalizar. A mulher samaritana pregou fora da igreja. E aí, irmão? Como que a mulher não pode falar? Então a mulher pode falar tanto dentro quanto fora. O que é feio ali que Paulo estava explicando, irmão? Que eu vou pegar agora para o irmão ver. O que é feio ali? Ó. O que é feio ali, irmão? Ó, aqui, 1 Coríntios 14, 34. Eu vou mostrar para o irmão o que é feio ali, ó. Versículo 35. Olha o que está dizendo, olha. O que é feio? É vergonhoso, como o Senhor disse, ó. Vergonhoso, né? Pois é, vergonhoso. Olha aqui, ó. Uma mulher está dizendo para qualquer mulher que vá conversar, né? Dentro da igreja, ficar conversando, falando, indagando, né? À toa dentro da igreja, ó. É vergonhoso uma mulher falar na igreja. O que é falar aí, irmão? O que é falar aí? Lê o versículo 35 todo, irmão. Não fica lendo... Não fica comendo pelas beiradas, não, para tentar ludibriar as pessoas, não, porque quem faz isso não tem compromisso com Deus. Porque Satanás, ele usou a palavra para tentar desviar Jesus. Se Jesus não tivesse preparado, alicerçado, Jesus tinha caído. Olha o que vai dizer aqui, ó. Se quiseres aprender alguma coisa, aprender alguma coisa. Elas queriam saber mais, elas queriam, sabe, elas estavam fazendo pergunta na igreja. Que perguntem, olha aqui, irmãos, olha aqui, irmão, ó, que perguntem a seus próprios maridos em casa. Porque é vergonhoso elas ficarem conversando dentro da igreja. Então, explique, irmão. Não fica comendo pelas beiradas, não. Explique, não tenha medo da verdade. Porque depois que vocês são refutados, vocês irão parar de pregar, a não ser que ainda existem pessoas incautas, que, aliás, eu nem sei o que significa a palavra incauta, ainda existem pessoas que não se importam com o verdadeiro evangelho, acata tudo que vocês dizem, sem nada questionar. Vamos continuar. Qual a dificuldade disso aqui? Se você falar que Paulo está fazendo por conta ali uma questão cultural apenas, você está dizendo que... Olha só, ele começa a arrumar um problema para ele arrumar uma solução. Mas ele deveria explicar do jeito que eu expliquei. Não fugir da Bíblia. Ele começa a ficar conversando casos aleatórios, ao invés de ir diretamente falar, irmão, não, irmão, o versículo que eu li, que é vergonhoso a mulher falar na igreja, é a mulher que está lá conversando, que está lá jogando conversa fora, ou que está lá perguntando, deixa eu aprender mais, como é que é isso aí, irmão? Sabe? Pergunte em casa seus próximos maridos. As viúvas têm marido em casa? As virgens têm marido em casa? As divorciadas tinham marido em casa? Ou qualquer um que tivesse dúvida ali tinha marido em casa para perguntar? Porque ali no versículo 35, onde você leu, né, tá mandando perguntar a seus maridos em casa. Ele foi machista? Que naquela época o povo era... E machista aqui, eu detesto essa expressão também, mas vamos lá. Como se fosse uma coisa ruim, né? Pegando aqui a palavra machista no sentido de alguém que é opressor. Mas vamos assim. Então você está dizendo que Paulo era opressor? Que Paulo concordou com isso? Pelo amor de Deus,
Olha que absurdo. Isso é um absurdo. Então, ele mesmo coloca palavras, ele mesmo refuta a própria palavra dele mesmo, sabe? Então, ele não vai na Bíblia. Ele fala um trechinho, é feio, a mulher é igual falar assim, ó. Vamos supor que eu vou pegar um trechinho da Bíblia agora, ó. E se aceitares tudo isso, te dou. Se me servires, tudo isso te dou. Eu posso falar isso, e aí? E aí? Só que quem falou essa frase foi Satanás. E se eu não explicar que foi Satanás? Hã? Tá todo mundo querendo riqueza, aí eu vou dizer assim, olha, na Bíblia está escrito que se me servires, tudo isso te dou. É meu, foi dado para mim. Mas se eu não explicar o contexto, o que está dizendo, irmão? Isso é tão claro que em toda a Escritura não há uma pastora, uma apóstola, uma presbítera, uma sacerdotisa. Então, há sim, pastora. Há no Antigo Testamento. Ah, mas não, a Bíblia não diz. Diz sim. E eu vou mostrar porque, já que a gente tira um tempo, a gente tem que mostrar. Não é mesmo? Vamos ver aqui. O que a Bíblia está dizendo. Acho que é aqui embaixo. Aqui. Vamos ver. Vamos ver. Olha aqui. Quem era Débora? Débora era uma juíza. Ela julgava e ela liderava Israel. Não é mesmo? O que a Bíblia fala? O que a Bíblia fala? Ah, vou ter que tirar aqui da tela aqui, minha foto da tela. Vamos lá. O que a Bíblia fala sobre... Olha o que Deus vai dizer. Débora não era líder? Olha aqui. Débora era líder. Olha aqui. Escute bem. Débora era líder e Débora era juíza. Agora vamos ver o que a Bíblia diz. Né? Quem levantou esses juízes? Em primeiro lugar, quem foi que levantou esses juízes? Vamos ver aqui. Quem levantou esses juízes? Acho que está aqui. Primeiro, né? Vamos deixar bem claro. Olha aqui. Né? Quem levantou esses juízes? Então, Yahvé. Yahvé é quem? Yahvé é Deus. Levantou, né? Olha aqui. Levantou juízes, líderes, para quê? Para libertar o povo daqueles que os atacavam. Agora o versículo 18, veja aqui o versículo 18. Quando Yahvé suscitava, ou seja, levantava juízes, o Senhor era com estes líderes. Então, Deus era com Débora. Deixa eu ligar a câmera aqui. Então, Deus era com Débora, tá bom? Porque Deus é quem levantava os juízes e Débora era uma juíza. Deus era com Débora, porque Deus levantava. Todo dia isso, ó. Todo dia isso. Então, Deus era com os juízes e Débora era uma desses juízes. Deus era com os líderes e Débora era uma dessas líderes, né? E olha aqui o que a palavra de Deus vai dizer. Essa palavra aqui, ela está aqui, meu irmão, ó, em 1 Crônicas, olha aqui, ó, 1 Crônicas 17:6, né? Aí o que Deus vai dizer aqui? Vamos lá. Olha o que Deus vai dizer em 1 Crônicas 17:6. Eu vou ler a partir da parte B. Alguma vez perguntei a algum líder deles que mandei pastorear meu povo, porque você não me construiu um templo de cedro? Note que Deus chama esses líderes de pastores. Deus mandava, olha aqui, ó. Deus mandava esses líderes pastorear, olha aqui, ó. Ó, mandei pastorear. Então, todo aquele que era líder do povo de Israel pastoreava. E Débora foi uma líder do povo de Israel, né? Agora, opa, meu cabelo quanto mais mexe, mais alto fica. Agora vamos ver aqui esse versículo aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Aqui, irmão, tá em 2 Samuel 7:7. É o mesmo versículo, né? Só muda a palavra juízo no lugar de líder, né? Vai dizer assim, ó. Vamos lá, vamos ler. Durante todo o tempo em que andei com os filhos de Israel, porventura disse a um só dos juízes de Israel que olha o que Deus vai dizer,
tinha instruído como pastores. Então, Débora era uma juíza, era uma líder, logo Débora pastoreava. Logo, Débora também, sendo um desses juízes, ela pastoreava, porque Débora liderou sobre o povo de Israel. Débora, ela não julgava apenas as causas cotidianas e jurídicas, como juíza e líder, mas também as causas espirituais, porque Débora era uma profetisa. Inclusive, Débora, né, dava ordens a Baraque, sendo Baraque o general do exército, né, o capitão, sei lá, do exército. Então, Débora era líder de todo o povo de Israel, né? E quando Baraque foi um homem que não foi machista, como você está dizendo lá que os homens eram machistas, ou foi isso que eu entendi, né? E sabe o que Baraque fez? Baraque reconheceu a liderança de Débora como uma mulher espiritual e como uma líder do povo de Israel. Ele disse: eu irei se você for comigo. Era desonroso para ele? Não era desonroso. Ah, era porque ele era covarde? Não era porque ele era covarde, não. Era porque ele cria que Deus era com ela. E se Deus era com ela, a batalha estava mais que garantida. Você está entendendo, meu irmão? Ah, mas Débora não estava na frente do exército, não era líder do exército. Não, Débora era líder de todos, irmão. Débora só não era líder militar, como Samuel também não foi, né? É militar ou civil? Eu até esqueci como é que fala isso. Mas é isso daí, vamos continuar aqui. Há apenas sacerdotisas de Baal. Então veja bem, até o advento do feminismo, não havia uma pastora sequer no mundo inteiro, como relata. Então, aí ele vem com essas desculpas de feminismo, de relato de pastora no feminismo. É porque quem fez esse relato aí nunca leu sobre Débora, ou nunca viajou a todos os continentes para ver se tinha ou não pastora. Aí faz lá um risco lá e dá para vocês ficar tentando enganar o povo, não é mesmo? Aí você fica aí tentando arrumar argumento em feminismo para que a mulher não pregue, né? Fique só na Bíblia, irmão, fique só na Bíblia. Porque nem se uma feminista quisesse, ela poderia ser pastora. Nem se ela quisesse. Porque o que ela defende não dá condição para que uma mulher seja pastora. Aí você vem dizer que o pastorado só existiu depois do feminismo? Não, irmão. A palavra de Deus é bem clara em 1 Timóteo, capítulo 3. A palavra de Deus é bem clara. Olha aqui, irmão. A palavra de Deus, ela é muito clara. Olha aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. Olha aqui. Olha aqui, irmão, como a palavra de Deus ela é clara. Olha. Deixa eu... 1 Timóteo, capítulo 3. Olha o que vai dizer aqui, ó. Vou baixar aqui um pouquinho. Olha o que vai dizer aqui, irmão. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se alguém... Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja liderança, deseja uma tarefa nobre. Então, não adianta... Então, vamos explicar isso daqui, talvez você não entendeu. Alguém é um pronome definido. Então, qualquer pessoa que desejar a liderança, né, seja homem ou mulher, deseja uma nobre tarefa, porque alguém é um pronome indefinido, não define gênero. Tá bom, irmão? Então, não fique arrumando esse negócio de... porque as feministas, porque Simone de Beauvoir. Pelo amor de Deus, irmão, pregue a palavra, esquece Simone de Beauvoir. Esquece feminismo. Feminismo não tem nada a ver com isso, não. Pare de tentar ludibriar as pessoas com narrativas, sabe, desnecessárias, com conversinhas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso daí é só especulação. Então, Wayne Gruden, no seu livro Feminismo Evangélico. Até 1848 não havia uma pastora sequer no mundo inteiro. Mas aí, até 1850. Mas aí... Olha, é o que é melhor que o Google agora, para poder falar isso. Gente, a cada coisa, pelo amor de Deus, né, gente? É o mesmo que ele dizer, Débora nunca foi líder do povo de Israel. Só falta você dizer isso também, irmão. Que Débora, de repente, irmão, no seu entender, Débora foi uma feminista, então, né? Ana foi uma feminista, então... E depois a gente conversa. Que coisa interessante.
Até 1850 não havia uma pastora. Em 1848 acontece a primeira reunião feminista, de maneira oficial. Que coincidência, não? 1848, primeira reunião feminista. E um dos dogmas do feminismo é justamente este. Ai, vamos lá. Vamos fazer a irmãzinha cristã, provavelmente na sua mente, né? Ou na mente de quem te ouve, deve pensar assim. Ah, na reunião das feministas, vamos lá chamar uma irmãzinha do coque, porque antigamente, nesse ano todo aí que você está dizendo, né? Lá atrás, tanto as mulheres cristãs quanto as mulheres não cristãs, né? Eram mulheres comportadas nas suas vestes, né? Na sociedade, né? Não eram mulheres que se... Eram mulheres muito respeitadas. Agora imagina essas feministas chamando, né, as irmãzinhas. Ô, irmãzinha, vem aqui. Você vai invadir lá e você vai dizer que você quer ser pastora. Só falta você dizer isso. Ô, irmão, eu não sei quem ouve o Senhor e o que tem na cabeça dessas pessoas. Eu só sei que não estudam a Bíblia, assim como o Senhor não estuda. O Senhor pega argumentos vazios para poder dizer que a mulher não pode ser pastora. Sendo que o próprio Paulo escreveu carta a Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Se alguém almeja o episcopado ou almeja a liderança, alguém é um pronome indefinido, irmão. E no versículo 11 vai dizer, desse mesmo livro, no versículo 11, olha o que vai dizer, irmão. No versículo 11 vai dizer aqui, ó. Cadê? 1 Timóteo capítulo 3, olha o versículo 11, irmão. Da mesma forma, as mulheres devem ser dignas, ou são dignas, não caluniadoras, mas moderadas e fiéis em todas as coisas. Como o senhor perguntou em outro vídeo, não sei se você vai perguntar nesse, aí você vai dizer assim, ó, mas o homem, a Bíblia diz que ele deve ser marido de uma só mulher, que é o que está escrito aqui, ó. O senhor questionou isso, ó, marido de uma só. Opa, olha aqui, ó. No capítulo 2, olha aqui. No capítulo 2, ó. Marido de uma só esposa. Aí você vai dizer, essa condição só está pedindo para o homem. E por que vai pedir para a mulher ser esposa de um só homem se as mulheres não poderiam se casar, irmão? Se elas não fossem viúvas, olha aqui. Mostro também para o senhor, olha aqui. Olha aqui. Romanos 7, versículo 2, olha aí. Porque a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, mas se ele morrer, ele está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro enquanto ele ainda vive, ou seja, independente se está divorciado, ele está vivo, tá? Enquanto ele ainda é vivo, ela é considerada adulta, mas se ele morrer, estará livre para casar-se novamente. E agora, ó, 1 Coríntios 7,39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre para casar, desde que seja no Senhor. Então, irmão, a mulher, mesmo que ela fosse viúva, ela não poderia... viúva não. Mesmo que se ela fosse divorciada, ela não poderia casar de novo. Né? Só em caso de viuvez, né? Então vamos lá. Então a mulher, irmão, ela não tinha 2 maridos para que Paulo vá escrever uma carta e diga: a mulher não pode, como é que é? A mulher só não deve ter 2 maridos, né? Que é o que está escrito aqui. Deixa eu ver aqui o que Paulo está dizendo, que até esqueci. Ó, o homem é marido de uma só mulher. Então a mulher, ela é esposa de um só homem no Oriente Médio. O homem era marido de mais de uma mulher. Entendeu, irmão? Então, vamos lá. Por isso, não pede para que o homem seja... para que a mulher seja esposa de um só homem. Porque elas não tinham direito de ter 2 maridos, mas os homens, como Davi, como Salomão e entre outros, tinham várias mulheres. Olha, nós somos essencialmente iguais, por isso devemos fazer as mesmas coisas. Eles falam em direito, mas no final é isso. Nós somos, porque não discordamos que somos iguais em valor diante de Deus e temos os mesmos direitos diante de Deus e da lei dos homens também. Mas não somos iguais, somos diferentes. Deus nos dotou com aptidões únicas e temos funções diferentes. Mas esse é um dogma feminista. Somos essencialmente iguais, podemos fazer as mesmas coisas. Não podemos, um homem não pode engravidar, por exemplo, gente. É simples assim. Então, até 1850, não havia uma pastora sequer. O movimento feminista surge e um dos dogmas somos iguais. Quer dizer, esse é o dogma. E todas as pautas feministas vão...
A impressão que dá é que as feministas falaram assim, olha, nós agora somos feministas e pastoras. Só faltou ele falar isso. Porque as igrejas sempre foram muito rígidas. Qualquer igreja, você não podia nem sequer assistir televisão, quando surgiu a televisão. Nem sequer, acho que nem rádio, né? Depois passou a ter programas evangélicos no rádio, depois na televisão, e depois foi liberando, né? As mulheres não usavam batom, eu não uso, na verdade, não pinto sobrancelha nem cabelo. Antigamente era assim. Então, como que ele quer dizer que o feminismo, né, que são umas mulheres extravadoras, como é que é o nome que se fala, né? A partir do feminismo, as mulheres começou a ter direito de ser pastora, né? Nada a ver, irmão, porque o que as feministas defendem, aliás, elas são contra até o próprio evangelho, a verdade é essa. Elas são contra o próprio evangelho, pelo que elas defendem, né? Não há feministas cristãs, né? Se alguém disser que é feminista cristã, ela mente para ela mesma. Vão surgir deste dogma. Somos essencialmente iguais. Aqueles que dizem que não podemos fazer as mesmas coisas são machistas opressores. Então tá aí. Hoje eu tava indo então decidi jogar um joguinho que eu tô jogando. Só que quando eu entrei apareceu esta mensagem. Jogue 30 minutos por dia e você dormir. Então tá aí. Ok. Mas tá bom, isso a gente já sabe. Mas quais são, eu vou dar aqui hoje 2 motivos que explicam em mim porque as mulheres cristãs estão brigando para serem pastoras e terem ministérios de pregação. Eu nunca vi mulher brigando para ser pastora. Eu vi pessoas brigando para as mulheres não ser pastora. Agora, mulher brigando para ser pastora, eu nunca vi. Isso daí é mais uma palavra para que aquele que ouve entender errado. Eu nunca vi uma mulher brigando. Você já viu alguém brigando? Ah, eu quero ser pastora, deixa eu ser pastora. Não existe isso, irmão. Isso aí é coisa sua para poder tentar, né, ser mais convincente. Agora, se eu já vi uma pessoa, você, né, tá brigando, vamos dizer aqui, na internet, né, que tem vários vídeos seus, dizendo que a mulher não pode ser pastora. Vocês é que brigam para as mulheres não serem pastoras. Vocês que são contra o pastorado feminino. Agora, você dizer que as mulheres brigam para ser pastora, aí já é muito apelativo, irmão. Lembrando que eu não sou pastora, mas eu sou a favor da Bíblia. Eu defendo a Bíblia. E se a Bíblia diz, se você deseja liderança, se alguém almeja liderança, almeja uma excelente obra, eu sei que alguém não define gênero, né? Primeiro motivo. O pastorado hoje, o ministério de pregação, para muitos é glamour. É glamour. Não é assim. Quer dizer, continua sendo para aqueles que são fiéis. Porque Paulo disse... Então, eu vejo que para o senhor ser pastor é glamuroso, né? Ficar numa mesinha sentado, cheia de gente curtindo e acreditando no que você está dizendo. Não sei se seu canal é monetizado, né? Mas isso daí envaidece qualquer pessoa, né? Pregar, acreditar no que está pregando, né? Isso daí envaidece, é glamour, né? Não? Para quem acha que não, na minha opinião, se você se importasse de fato com a palavra de Deus, você não ficava limitando a palavra de Deus. Porque se você ler, irmão, lá em 2 Timóteo capítulo 3, você vai ver que a palavra de Deus ela é inspirada. Ela é divinamente inspirada por Deus. Então a palavra de Deus ela é suficiente, independente se é homem ou se é mulher que vai pregar é a palavra de Deus, né? Que vai conduzir o homem ao caminho da justiça. Se você ler o versículo 17, vai dizer bem assim, ó, todo servo deve estar prontamente preparado para toda boa obra. Então, ou se tiver escrito homem na sua Bíblia, todo homem deve estar preparado. Ali não é literal, porque em várias versões está escrito servo, às vezes está escrito homem, não literal, né? Porque pode ser que você pense, olha aqui, é só para os homens, né? Porque vocês têm essa mania, né, de entender do jeito que vocês querem. Então, todas as pessoas devem desejar o episcopado, devem estar preparados para toda boa obra, e lembrando que a palavra de Deus é quem conduz o ser humano ao caminho da retidão. Todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Nada mudou. Nada mudou. A igreja pode ter mudado, quer dizer, a falsa igreja. O mundo continua o mesmo, continua odiando os verdadeiros pregadores. Continua. Por exemplo, a Bíblia fala... Então, o mundo odeia a verdade. Inclusive, o Senhor odeia a verdade.
E a verdade é que a mulher, ela pode sim pregar, ela pode sim pastorear, mas você distorce, você lê apenas uma frasezinha dizendo, é feio uma mulher falar na igreja, mas você não explica que aquela mulher ali é a mulher que fica perguntando. Até Paulo até vai dizer, quiser saber mais sobre algum ensino, pergunte cá aos seus maridos, porque é feio a mulher ficar conversando nas reuniões. Mas isso daí você não explicou, né? Isso daí é feio. Fala em Apocalipse das duas testemunhas, que representam a igreja testemunhando no mundo. O texto bíblico declara que quando as duas testemunhas foram mortas, o mundo aplaudiu e comemorou. Por quê? Porque quem prega o verdadeiro evangelho, este mundo odeia. Jesus disse, ai de vós quando todos os louvarem, porque... Então, quem prega o verdadeiro evangelho, o mundo odeia. Você acha que se alguém disser que o pastorado feminino é bíblico, não vai ter um monte de gente ali nos comentários odiando, não? Note que nos seus comentários tem um monte dizendo, aqui, deixa eu mostrar seus comentários aqui. Olha quantas pessoas, Olha aqui, graças a Deus estou conservada na missão de mãe há 10 anos, glória a Deus. Ou seja, uma mulher que poderia, né? Aí os filhos vão crescer, ela vai ficar sendo uma pessoa fazendo o quê na casa, né? Uma pessoa inútil dentro da igreja, uma pessoa que não trabalha, né, para o Senhor Jesus, como fez a mulher samaritana, como fez Ana dentro do templo pregando, como fez Priscila, como fez as várias diaconisas e presbíteras que tinha na época, né? As várias, vamos dizer assim, presbíteras eu não vou dizer mas as várias pessoas que trabalhavam na obra do Senhor. Aí ficam as pessoas inúteis porque acreditam piamente no que o Senhor está dizendo. Que assim procederam com os falsos profetas. Aqueles que pregam a verdade são perseguidos sistematicamente. As pessoas os odeiam com todo ser. Por quê? Porque eles expõem o pecado das pessoas. Por exemplo, eu vou começar um curso, dia 8, meu curso, A Culpa é do Meu Corpo. Então, você diz que aqueles que expõem os pecados são perseguidos. Eu não vejo você expondo pecado na Bíblia. A única coisa que eu vejo é você, sobre o pastorado feminino, é você pregando contra algo que a Bíblia não diz. Isso é pecado, né? Você não está expondo o pecado, falando sobre o lesbianismo, você não está falando sobre vários outros pecados que são cometidos dentro da igreja. Você está falando sobre o pastorado feminino, que não é pecado e não é proibido. Mas você afirma piamente que essas mulheres estão em desobediência, sendo que elas não estão. Elas não estão. O próprio Paulo vai dizer, se alguém almeja o episcopado, almeja a liderança, alguém é um pronome indefinido. E no versículo 11 vai dizer, da mesma forma as mulheres são dignas, ou de igual modo elas são dignas. Vou falar, por exemplo, vou explicar o que é ansiedade, como vencê-la, e vou falar aquilo que, até antes do advento da psicologia, era ponto pacífico, que a ansiedade é pecado, porque Jesus deu uma ordem, não andeis ansiosos. Aqui o tempo verbal no modo imperativo, não ande ansioso, é uma ordem. Não ande ansioso de coisa alguma, disse Paulo. Eu simplesmente disse isso. E assim, obviamente, eu estou expondo a fraqueza das pessoas. E elas querem me matar, jornalistas dizendo que querem me processar. Lembra de João Batista? Ele pregou a verdade, que verdade. Ele falou para Herodes, você é um adúltero. Cortaram a cabeça dele. Então, o verdadeiro pregador, ele sempre será odiado, não há glamour. Há fardo para aqueles que são genuínos pregadores. Fardo, é um fardo, não é um privilégio. Não, é um fardo, é uma vocação. Por isso, Paulo diz assim, parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar. Aí, irmão, quando o senhor falar sobre um assunto, fala só sobre o assunto. Porque você pega o assunto de pastorado feminino e dá volta no mundo, falando, a feminista, a fulana, e não sei o quê. Pegue só sobre o pastorado feminino, como eu fiz. Peguei Débora, mostrei que Débora era uma juíza, líder do povo de Israel. Mostrei que Deus chamava esses juízes, esses líderes de pastores. Ele mesmo disse que levantou como pastores, então Débora era uma pastora. Mostrei que Paulo estava advertindo, pedindo para que os maridos advertissem as suas esposas quando ficassem conversando dentro da igreja. Era feio isso, você já pegou isso. Ao contrário, dizendo que é feio ela, né, pastorear, irmão. O que tem a ver a mulher conversar dentro da igreja com pastorear? O que tem a ver a mulher ficar indagando dentro da igreja, conversando, de conversa dentro da igreja, com pregar a palavra de Deus, irmão? Então você pega isso e coloca tudo num pacote só, sem ler o versículo todo, aí depois você arruma todo aquele enredo de feminismo, de fulano, de bertano, sabe? Para poder dar um vídeo grande e no final você não falou nada, irmão. Aí fica um monte de gente nos seus comentários achando que você falou alguma coisa, mas você não falou nada.
Você não deu aquela aula de Bíblia. Não. Você está querendo colocar como pecado algo que não é pecado. Isso é perseguição ao que é correto. O Senhor está perseguindo aquilo que é correto, que é legítimo, que é toda criatura deve pregar, toda criatura deve exercer liderança. E não é na falta de homem, como o Senhor disse, não, porque as pessoas que dizem que é na falta de homem, que são os próprios que não defendem o pastorado feminino, é que diz isso. Porque eu, como defendo o pastorado feminino, eu não digo que Débora se levantou na falta de homem, não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Débora já julgava Israel naquele tempo e a Bíblia não diz que era por falta de homem, não. A Bíblia não diz. Agora, o fato de Baraque dizer que ia só se ela fosse, não significa que ele era covarde, não significa que ele era um homem de fé. É tanto que no negócio lá dos heróis, lá que eu esqueci, que está no Novo Testamento, né? Os profetas são citados, né? Que Débora era uma profetisa, Samuel era um profeta, né? E todos os outros que foram pastores lá no Antigo Testamento, muitos lá eram profetas, né? E quem vai ser citado? Gideão vai ser citado, Baraque vai ser citado como grandes heróis da fé. Então, ele não foi covarde, ele foi corajoso. E outra, ele não foi machista. Se uma mulher foi, eu não vou. Não, pelo contrário, só vou se tu for. Mas era por causa da presença dela, não era por causa da presença do Senhor que estava nela, porque ela era uma líder dirigida por Deus, uma mulher que fazia segundo a vontade de Deus, porque os juízes daquela época, eles julgavam as causas jurídicas, né, as causas cotidianas, né, que ela também era uma líder, mas tudo conforme a vontade do Senhor. É tanto que houve paz durante todo aquele tempo, né? Houve paz durante todo aquele tempo que Débora liderou ali. Mas, naquela época, por serem fiéis, eles estavam suscetíveis a serem mortos a qualquer instante, como foram. Todos eles foram assassinados das piores maneiras possíveis. Os genuínos pastores continuam sendo perseguidos, infernizados. É um inferno. Cada vez mais surgem legislações e... É um inferno. Sim. São perseguidos. Aqueles que pregam genuinamente. Aqueles que pregam genuinamente, historicamente, sempre foi fácil para eles. O evangelho. É vocação. Jeremias, por exemplo, ele diz, Senhor, envia outro. Somos homens de guerra, homem de briga. Porque o evangelho, ele tem esse... Então, o que ele está dizendo tem nada a ver com o pastorado feminino, então eu vou procurar adiantar, porque é muita conversa, muita falácia. Então, o povo perde 16 minutos do seu tempo para ouvir um trecho que não diz o que ele está dizendo, no sentido que ele está dizendo, né? Ele pega 2 trechinhos assim, ó. Aí ele vai lá, o resto ele complementa, sabe? Tom, que foi esquecido, mas esse tom de... O resto ele complementa com qualquer coisa, né? Eu não sei se aí cabe aquele versículo que Jesus disse que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não sei se é isso, não tem nada a ver. Agressividade, chamar o pecador ao arrependimento. Eu estou pregando na minha igreja, Lucas, ontem eu preguei, falar massa de víboras. Pregadora. Como é que é? Pregadora. Pacificamente disse Jesus. Os falsos foram elogiados, mas os verdadeiros foram perseguidos. Por isso, não havia mulher lá pedindo o privilégio de ser. Então, oh meu Deus, que ignorância. Você vê que ele fala com deboche, com desdém, né? Precisa pedir para ser pregador, as pessoas se convertiam e levavam o verdadeiro evangelho. Jesus disse, ide e pregai o evangelho, né? Assim como Ana foi. Ana não, a mulher samaritana foi e pregou o evangelho. Antes mesmo de Jesus crescer, irmão, a Ana já pregava no templo. Jesus estava lá sendo apresentado ainda com 1 aninho de idade, né? Estava sendo apresentado no templo. Pregadora e pastora, porque sabiam que corriam um risco iminente de serem mortas. Qualquer um, irmão, que levar a palavra de Deus vai ser morto. Vai ser morto. E se disser isso daí é sem fundamento. As mulheres não pediam para ser pregadoras porque elas não queriam morrer. Como se só morresse... como se todo aquele que for pregar o evangelho não vai estar suscetível a todos os riscos. Não é mesmo? Imediatamente. Então, mas hoje, o ministério é glamour. O falso ministério. É mesmo.
Já viu essas pregaçõezinhas dessas mulheres? Essas coisinhas bobinhas e simples. O fato de existir mulheres que pregam coisas supérfluas, coisas desnecessárias, e também tem homens que pregam coisas desnecessárias, não invalida que a mulher possa ser pastora. Isso não tem nada a ver, irmão. Você tentar diminuir a mulher, para mim mesmo você está fazendo uma pregação assim inútil. Está falando bobagem, jogando conversa fora, fazendo pessoas perder tempo e ainda atrasar suas vidas espirituais, quando deveriam estar pregando nas ruas, nas igrejas, pregando o verdadeiro evangelho, irmão. Porque eu estou falando assim, dá a entender que o evangelho é do homem, o evangelho não é do ser humano. Não é nem do homem nem da mulher. Você está falando aí que a mulher fica pegando aquelas pregaçãozinhas, de fato. Se não pregar a Bíblia, qualquer um, seja homem ou seja mulher, está fazendo pregaçãozinha à toa. Porque o que vai converter o homem é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que ela é inspirada por Deus, divinamente inspirada. Então, quando é inspirada divinamente, é o próprio Espírito de Deus, através da palavra verdadeira, é quem vai converter o homem. E não é qualquer palavrinha que vai converter o homem, não. Inclusive, heresia só vai desconverter. Que o Senhor está dizendo é heresia. Só vai desconverter. Quem ouvir o Senhor e acreditar no que o Senhor está dizendo, só vai desconverter, porque a Bíblia não está falando o que o Senhor está dizendo. Cadê o confronto? Que é parte integrante do evangelho. Nem há mesmo, sabe por quê? Porque as mulheres não são naturalmente confrontativas. Não são. Então, o que é confrontativo, irmão, é a palavra. É pregar contra o pecado. Eu não vejo o irmão nas ruas ganhando alma, eu não vejo o irmão sendo afrontado, sendo apedrejado porque prega a verdade. Não. O irmão, às vezes, faz isso porque mulher prega sim. Mulher prega a verdade, porque o evangelho é a verdade. Então, se você está dizendo que a mulher não prega a palavras confrontativas, você está dizendo que a mulher não prega o evangelho, né? Ou seja, você tá falando por si. Você não está falando a verdade, você está falando por si. Você está tentando diminuir a mulher. É o mesmo que você disser que Débora não falou com Baraque sem ser da vontade de Deus. Você dizer que Débora se levantou, né? Se Débora se levantou, então como que Deus iria usar Débora? Porque Deus, eu li lá em 2 Juízes 2, capítulo 2, Juízes, capítulo 2, versículo 16 e 18, que Deus levantava juízes e era com eles. Então, se Deus não fosse com Débora, Débora poderia dar ordens a Baraque? Débora poderia julgar a causa daquele povo, liderar sobre aquele povo? Pega bem para você, veja isso, ó. Jesus falou, raça de víboras, João Batista. A pregação, do evangelho, ela tem um ar. Peraí, meu filho, peraí. Qual o problema, irmão? Peraí. Bem pesado. Engraçado, qual o problema de Jesus? Imagine, uma mulher, raça de víbora, nem combina. Qual o problema, qual a diferença entre uma mulher e um homem dizer raça de víbora? Você fala assim, como se a palavra raça de víbora, né? Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, qual o problema, né, da mulher e qual a necessidade da mulher chamar alguém de raça de víbora? Você já chamou alguém de raça de víbora? Se houver necessidade de falar uma palavra mais confrontativa, qual o problema da mulher falar isso? Não é o Senhor tentando diminuir a mulher que isso vai proceder, não, irmão. O Senhor não está trabalhando para o reino, não. O Senhor está trabalhando para o Senhor. O Senhor está trabalhando para o Senhor, não para o reino. Nem combina. É por isso que as pregações hoje, no Brasil, quando não são feitas por mulheres, são feitas por homens. Começou a contagem regressiva. Um dia único entre todas as concessionárias Caoa do Brasil. Feitas por homens que parecem mulheres. São tão xoxas, tão fracas. Olha só, isso é conversa de um pastor? Isso é conversa de um pastor? Tão fracas. Por isso que Deus coloca o pastorado, a pregação do evangelho, no ombro dos homens. E obviamente as mulheres ensinam ela em casa. Então, quando Jesus teve encontro com a mulher samaritana, e ela foi lá e pregou, então ela desobedeceu a palavra, é isso?
Irmão, quem diz que Deus colocou o evangelho nas costas dos homens? Vocês confundem o fato de Jesus escolher 12 para estar do lado dele, porque não teve só 12 discípulos, gente, vocês têm que entender que houveram muitos discípulos, mas aqueles que andavam ali em redor de Jesus, ele só escolheu 12. Ah, mas por que ele não escolheu 12 para estar ali do lado dele? Mas ainda mais no Oriente Médio, por que Jesus ia escolher 12? Vamos por exemplo. Jesus colocou o Pedro e quem mais? Foi Pedro? Foi João e Tiago, eu acho, para ir até Samaria, né? Para poder arrumar ali um lugar para eles ficar, porque Jesus ia descansar em Samaria. Então Jesus falou, vai de frente esses dois. Imagina se Jesus manda um homem e uma mulher, ainda mais no Oriente Médio, onde as mulheres até os dias de hoje não pode ser vista com um homem que não seja da sua família. Eu não sei onde é que o homem está, qual a necessidade de discutir sobre um assunto que não, assim, sabe, que não tem nada a ver, como se houvesse apenas 12 discípulos. Não, irmão, houve muitos discípulos, inclusive tinha uns 70 discípulos que Jesus mandou e de 2 em 2, sabe, pregar o evangelho. E nesses 60 discípulos, não diz que tinha ou não mulher, não diz. Não nega que tinha mulher, não diz que não tinha mulher, entendeu? Então, e outra, aquelas mulheres que estavam atrás de Jesus eram chamadas de discípulas, porque elas criam em Jesus. As mulheres, como eu vou dizer de novo, até hoje, as mulheres, né, elas não ficavam assim, ó, com os homens, não. Outros homens, não. Inclusive era feio que as mulheres ficassem indagando o marido de outras pessoas na igreja. Aí Paulo até disse, ó, é feio para que a mulher fique conversando dentro da igreja. Pergunte seus maridos em casa, né? Então, como que aquelas mulheres iriam ficar ali, né, atrás daqueles homens? É tanto que elas ficavam um pouco afastadas, aquelas que eram, né, gostavam de Jesus e ajudavam Jesus no seu ministério. Eram discípulas também. Elas eram discípulas. Dorcas, se eu não me engano, era uma discípula de Jesus, e a Bíblia acho que vai deixar isso bem claro. Era uma serva de Deus, ela fazia também a obra de Deus, embora a profissão dela, não sei se ela era costureira, mas ela também fazia a obra de Deus. E pregam, mas essa pregação na igreja, esse fardo do ministério pastoral, Deus colocou sobre os homens. Por quê? Aí ele diz que Deus colocou sobre os homens, mas ele não prova e nem mostra versículo. Ele só diz. Ele só diz. Ele só diz. Simplesmente assim. Ele só diz. Agora, se você que não gosta de ler Bíblia e concorda com qualquer heresia, você, continue sendo inútil, sem fazer a obra de Deus, porque você acredita em alguém que só quer estudar sobre feminismo, que só quer estudar sobre não sei o quê, para poder tirar aqueles que estão fazendo a obra de fazer a obra. Você dizer que uma mulher se vestir vulgarmente é feio na igreja, é feio. É feio para o homem também vestir aquelas calças apertadas. Se você disser que é feio para uma mulher ficar sensual na igreja, claro que é feio, o próprio Paulo já disse, né? As mulheres devem se vestir com decência. É feio. Pregar heresia é feio, tanto para a mulher quanto para o homem é feio. Então, isso daí, estamos de acordo. Agora, você falar coisas aleatórias sem mostrar na Bíblia. Porque Deus fez os homens aptos, mais inclinados para isso, para liderar. Por isso que o homem é cabeça. Deus associa o ensino à liderança. O homem é a cabeça de quem? Da igreja, irmão? Só faltou se eu falar isso agora, né? Vamos lá, irmão. Eu vou ler para poder as pessoas não ficarem achando que a gente não lê. Eu vou ler aqui, irmão, olha. Acho que não tá aqui não, tá em outro lugar, mas eu vou falar melhor. Então, eu ia pegar aqui onde Pedro tá falando, mas não vou nem pegar não, porque acho que eu já mostrei hoje já. Então, vou continuar ouvindo que eu perdi o... Então, Deus fez o homem para ser cabeça. Irmão, o homem... vou pegar assim, aí vou ficar perdendo tempo. Vou pegar assim, vamos lá. O homem, irmão, é o cabeça de quem? É o cabeça da esposa. Deixa eu ver aqui. Acho que tá aqui em cima aqui.
O homem, ele é o cabeça da esposa, da mulher dele. Vamos lá. Eu vou pegar porque essas coisas, irmão, a gente tem que mostrar. Olha aqui o que Pedro vai dizer aqui, irmão. Olha aqui. Não é Pedro, não. Olha o que vai dizer aqui em Efésios. Olha, irmão. Efésios 2, 22 em diante. As mulheres sejam submissas aos seus maridos. Ou seja, as mulheres, elas não têm... ela não pode ter autoridade sobre o marido dela. Elas devem ser submissas, né? Como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher. Ele é o cabeça da quem? Da mulher dele. Imagina, irmão, se eu chego lá na igreja e digo, ai, o seu marido, pastor, é o meu cabeça. O homem não é o cabeça da igreja, o homem não é o cabeça da mulher do outro, o homem é o cabeça apenas da sua esposa, ó. O marido é o cabeça da mulher, da sua mulher, né? Da esposa. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Então, Cristo é que é o cabeça da igreja. O homem não é o cabeça da igreja, irmão. Você dizer que Deus tem ele como cabeça da mulher dele. Igreja onde há uma pastora, há uma inversão dessa ordem. Há uma mulher que está sendo cabeça sobre os homens. Não. A Bíblia não proíbe a mulher de exercer liderança. Não. A Bíblia proíbe a mulher de ter autoridade sobre o marido, sobre o homem dela, tá? E, inclusive, não está escrito sobre os homens. Vamos ver se você vai cometer essa gafe. E o que a Bíblia fala é ridículo. Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. É um absurdo. É simplesmente um absurdo. É um absurdo mesmo. O homem é o cabeça da mulher. Pronto. O homem não é o cabeça da igreja. Mas, por quê? Elas querem? Porque hoje é glamour. Quando é falso evangelho. Então, é glamour para o senhor, porque o que o senhor está pregando é um falso evangelho, né? É bom ficar sentadinho na mesa, né? Não sei se é monetizado seu canal, aí só trabalhando para quem que eu não sei, né, irmão? Aí é glamouroso, aí é gostoso. Aí quem sabe você vai até no encontro com Fátima Bernardes, quer dizer, não é com Fátima Bernardes, mas né? Sei lá com quem é agora. Será que esse é um sonho do senhor, ir em Fátima Bernardes, ir em algum programa? Segundo motivo pelo qual elas estão brigando para serem pastoras é que elas não têm tido... Irmãos, as mulheres não brigam para ser pastora, não. Eu nunca vi uma mulher indo no tapa, ou brigando juridicamente, ou brigando com pastores querendo ser pastora, não. Essa é nova. Por tudo que o senhor falar, irmão, o senhor tem que provar, tá bom? Eu vejo pessoas como o senhor na internet brigando para que as mulheres não sejam pastoras. E não prova nada, né? Só falácia. Tido filhos. É simples assim. Como é que é? Aí quem sabe você vai até no encontro com Fátima Bernardes, quer dizer, não é com Fátima Bernardes, mas né? Sei lá com quem é agora. Segundo motivo pelo qual elas estão brigando para serem pastoras é que elas não têm tido filhos. É simples assim. Paulo fala de Como é que é? Elas não têm tido filhos? Timóteo que havia várias viúvas mais novas que estavam muito ociosas e por isso tagarelas, falando demais. Qual a cura que Paulo dá para elas? Casem e tenham filhos. Ai, meu Deus. Então, Ana queria pregar porque ela não tinha filho? A mulher samaritana foi pregar porque ela não tinha filho? Priscila pregava porque ela não tinha filho? Débora pregava, Débora era líder porque ela não tinha filho? Ô, irmão, é uns nada a ver assim. Eu não sei o que o povo faz com absorvendo isso, eu não sei o que o povo faz, não sei. Aí vocês não vão ter tempo para falar besteira. Um filho é um trabalho integral. Meu Deus do céu, a mulher fala besteira. A mulher fala besteira, olha só. Gente, ainda tem alguém que segue esse homem ainda? Meu Deus. Vários filhos. Eu tenho 4 só. Sim, é pouco. Eu tenho 4. Tenho 13 anos, 6, 3 e 11 meses. Vai fazer um ano agora. A minha caçulinha. Eu sei. A minha esposa não tem tempo nem para respirar. Você acha que ela vai querer encontrar tempo para tomar o meu lugar? Não. Tomar o meu lugar. Olha só, ele é dono da palavra. A palavra foi inspirada para o homem. Não foi inspirada para todo servo, não. A palavra foi inspirada para ele, irmão. Que
Que coisa feia. Que coisa feia. Provavelmente a mulher samaritana não tinha filho, né, irmão? Ela não tinha o que fazer. Ah, não tenho o que fazer, vou ali pregar o evangelho. Ana falou, ah, não tenho o que fazer, vou lá na igreja, lá no templo pegar o evangelho. Não tenho o que fazer, não. Né? Ah, eu tenho filho para cuidar, vou lá pregar o evangelho. Não é isso? Ela não tem tempo. Dentinho nascendo, cólica, cuida de menino, cuida do outro. Então, irmãos, eu não sou pastora. Meu filho não tá com dentinho nascendo, não. Mas quando nasce, a gente vai ali no médico, leva e eu continuo pregando o evangelho, eu continuo lendo a Bíblia. Filhos não atrapalham a fazermos a obra. Quem é casado se dedica um pouco mais ao marido, mas não atrapalha de fazer a obra. Não atrapalha. Você só muda a dedicação, tanto o homem quanto a mulher, né? Quando eles se casam, Paulo mesmo já falou sobre isso. Eles se dedicam mais, eles têm tempo mais para, né? Ou seja, eles se dedicam menos ao evangelho. Né? Por quê? Porque tem a esposa, tem o marido para cuidar, né? Tem os filhos. Então, aquilo ele vai reduzindo a carga horária dele, irmão. Né? Em ficar na obra, como eu vejo os jovens hoje na igreja, aquele monte de jovem, e eles têm tempo. Enquanto os pais estão lá trabalhando, eles estão lá na igreja e ensaia para louvor, ensaia para pregar, e arruma a igreja e faz. Eles têm mais tempo para ir para as ruas pregar, para dar panfleto. Então, o próprio Paulo disse isso, né? Que os jovens, eles se dedicam mais ao Senhor. E os casados têm menos tempo para o Senhor, não é mesmo? Não. A mulher será conservada na missão de mãe. Quem tem vários filhos, sabe, é uma missão que exige tudo de você. Mas não Tudo. atrapalha. Lembra? Vocês já viram? Tem um comercial muito interessante em homenagem ao Dia das... Tá? Você está querendo aprender a fiar iPads ou carregar fiador e quer evoluir, tem um convite para te fazer. Período integral. Você vai ter que morar aqui. Hã? E aí... Elas, os entrevistados dizem, Tô faz adiantando sentido. porque ele tá falando coisa assim. É porque as mulheres não têm tido filhos. Filhos, no plural. Como Paulo fala. Então, irmão, eu tenho filhos, tá? Tem só um não, nem tem dois, nem tem três. Mas eu prego o evangelho, tá bom? Eu não sou pastora. Na minha igreja tem pastora. Mas eu prego o evangelho, eu tenho tempo para a palavra de Deus, sabe? Cuido da minha casa, cuido das coisas de Deus, crio meus filhos diante do evangelho de Deus, porque a Bíblia não me proíbe de pregar, a Bíblia não me proíbe de desejar o episcopado, pelo contrário, a Bíblia diz assim, ó, se alguém deseja liderança, boa obra deseja. Se eu quiser, irmão, porque eu sou alguém. Se eu quiser desejar liderança, eu posso desejar, qual o problema? O próprio Paulo escreveu a Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, se alguém deseja, ó, ótima tarefa deseja. Por isso estão ociosas. Por isso estão com tempo de sobra. É muito triste porque de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia fala de filhos no plural. Deus dá a ordem para Adão, Adão peca, Deus reafirma a ordem para Noé. No Antigo Testamento, Deus fala que filho é riqueza. Quanto mais filho, melhor. Aquele que enche a sua aljava de filhos, mais rico é, mais próspero é. No Novo Testamento, Deus confirma essa ideia, esse mandamento, por meio de Paulo, que a mulher assim, de Moisés. Será que tem época pior para ter filho do que uma época em que Deus... Vivemos na época mais fácil do mundo. Sabe o que ele está dizendo? Mulher, você nasceu só para ter filho. O evangelho não é para você. Quando ele está dizendo, mulher, você nasceu só para ter filho. O evangelho não é para você. Você só tem que gestar, só isso. Ele está dizendo que quando Deus mandou, quando Jesus disse, ide pregar o evangelho, ele está dizendo que Jesus não disse para as mulheres. Ele disse que esse ide dele aí só é para os homens só. É isso que ele está dizendo. Agora, se você não gosta de ler Bíblia, gosta de ficar ouvindo coisas inúteis, você ouve, continua ouvindo, né? Porque se depender de mim, eu não consigo ouvir coisas desse tipo, né? E achar que vai ficar assim. A gente tem que desfalar o que esse cara tá falando.
né? É triste porque de Gênesis a Apocalipse a perspectiva bíblica é totalmente positiva em relação aos filhos. Controle de natalidade foi... Ter filho não é o problema, irmão. O problema é que você está querendo proibir as mulheres de pregar. Eu não vejo nenhuma mulher evangélica dizendo, olha, eu não vou querer ter filho não, porque eu quero ser pastora. Então não mistura as coisas, irmão. Ter filho não significa que ela não vai ser pregar. Não tem nada a ver. Então as estéreis podem ser pastoras, é isso que o senhor quer dizer? Porque o que você está dizendo, você está misturando coisa com coisa. As mulheres que são pastoras, elas têm filho. Inclusive a pastora lá da minha igreja, elas têm filhos. E os filhos dela são pastores em outras igrejas. Entendeu? Ter filho não atrapalha a mulher ser líder de uma igreja, não. Aí você diz, a mulher não pode ser líder porque o homem é que é o cabeça. O homem é o cabeça da mulher dele. Inclusive, quando Débora teve toda a liderança, tanto... a liderança do povo de Israel, né, liderou sobre Israel, Débora não era o cabeça do marido dela, de Lapidote, não. Débora, ela era líder do povo de Israel. Quem era o cabeça daquele povo era Deus. Em nenhum momento Deus vai dizer, ó, Débora, é Lapidote que vai ser usado. Você é mulher, saia. Não, pelo contrário, Deus usou Débora ainda para falar com o general do exército de Israel ainda, dizendo, vá que Deus te mandou ir. E ele disse, vou, mas só vou se tu for, vem comigo, né? Ou seja, ele poderia ter crido e ido sozinho, o exército, não. Ele falou, não, vem comigo, porque eu só vou se tu for. Ele falou isso porque ele é covarde? Ele falou isso porque ele tinha fé que Deus era com ela. Ele tinha fé que Deus iria dar a vitória. A dúvida dele é, se eu não levar ela comigo, ela é uma líder espiritual, se eu não levar ela comigo, eu posso perder a batalha. Esse era o receio dele, perder a batalha. Perder a batalha por quê? Porque a fé dele estava em ela estar por perto, porque ela era uma mulher de Deus. Uma grande líder usada por Deus. Inventado esse termo cunhado por Margaret Sanger, comunista, eugenista. Assim, ela odiava negros, pobres. Nesse pode um negócio desse. Dizem que eu sou legalista quando eu digo que um crente não quer. Um crente casado, saudável, não quer ter filhos, tá pecando. Cobrar clientes inadimplentes pode ser desafiador. Mas, com a Anel Fim, sua empresa transforma um Tá pecando. Dizem que eu sou legalista. O termo legalista significa nada mais do que quando você coloca uma ordem sobre o povo que Deus não deu. Não é algo que você... onde está o controle? Você está sendo legalista aí. Você, quando diz que a mulher não pode pregar, então você está sendo legalista, né? Inclusive, eu creio que tem coisas lá que faz parte da santidade do corpo, da alma e do espírito, como está na Bíblia, lá que Deus abominou várias coisas, e eu creio que seus filhos fazem, usam sua mulher, e você... Aí eu não sou legalista, eu não vou proibir eles de fazer ou usar tal coisa, porque eu não sou legalista, mas você é legalista quando você quer fazer uma proibição que não está na Bíblia. Natalidade. Onde está na Bíblia? De Gênesis, Apocalipse, essa perspectiva de um peste, de ser mãe peste. Onde está? Você é legalista falando na Bíblia. Onde está na Bíblia vocês? Mãe de um filho só? Onde está isso na Bíblia? Isso daí é discussão, irmão. Não é para pastoreado feminino, não tem nada a ver. O senhor não tem o que dizer, aí quer aumentar uns minutos a mais no vídeo, tá? Aí... você não deveria perder tempo com várias conversas aí, feminista, legalismo e tal. Você devia focar apenas no pastorado feminino, como eu foquei. Mostrei vários versículos para o senhor. De Gênesis Apocalipse, a base, não querer ter filhos. A base, não tem base. E por isso, estão ansiosas, bem ansiosas. Eu creio que as mulheres não querem ter filhos por vários motivos, né? Que é certo ou errado, isso é o problema delas com Deus. Mas é muito fácil para o senhor dizer, tenha filho, o senhor não está parindo, não está saindo de dentro do senhor. Muito fácil, né? Querer limitar os outros de ter ou não filho, né? Não é o senhor que está ali dia e noite cuidando, embora eu não concorde com a pessoa tomar remédio ou abortar, não concordo com isso. Mas o que o senhor está dizendo aí é muito fácil falar dos outros, né? Agora eu quero ver na hora que o Carlos estiver no teu pé. Dos homens. Comecem a ter filhos. Aí vocês não vão querer mais o púlpito. Vocês vão estar tão ocupados com o berço que vocês não vão querer o púlpito. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Desde quando o filho atrapalha
as pessoas a serem pastores? Desde quando? Então, deveria atrapalhar o homem, né? Deveria, então, se a esposa morrer, o pastor morre junto, então. Não é mesmo? Ele deixa de ser pastor para cuidar dos filhos. Não é mesmo? Irmão, não tem nada a ver, irmão. Ser pastor e ter filho, não tem nada a ver. Agora eu tenho filho, aí eu vou ser nomeada pastor. Ah, não vou ser nomeada pastor não, porque eu tenho filho. Ah, eu sou estéril, deixa eu ser. Então, você está dizendo que Débora não tinha filho, quando pastoreou, né? Porque Débora pastoreou, se eu aceite ou não, Débora pastoreou, né? Então, Débora não tinha filho, Ana não tinha filho, a mulher samaritana não tinha filho, por isso que elas pregaram e pastorearam, é isso que você quer dizer? Porque a Bíblia não diz que elas não tinham filho, né? Mas provavelmente é isso que eu estou entendendo. O feminismo não é sobre direitos iguais. O feminismo não é sobre igualdade, o feminismo é sobre divisão. Então, o vídeo vai acabar aqui. Por quê? Porque ele só coloca o feminismo no meio. E feminismo não tem nada a ver. Eu mesmo não sou feminista, né? Sou uma mulher que gosta de andar em santidade do corpo, da alma e do espírito, né? Eu não sou feminista. Tem nada a ver com feminismo ser pastora. A pastora lá da igreja minha não é feminista. Então o feminismo não tem nada a ver. Nada a ver. Ele dá a entender que o feminismo nasceu e falou assim, olha, nós vamos entrar dentro da igreja agora, porque na igreja vai ter que ter feminista. As feministas nem de Deus gostam, vamos dizer assim, né? Na maneira delas defender o que elas defendem, demonstra que elas não gostam do evangelho, né? Não seguem o evangelho. Nos dividir, homens e mulheres, para que então nos tornemos fracos. Então, ele usa o feminismo para poder tentar te convencer, mas eu vou dar um conselho a você. Leia a palavra de Deus, não caia em qualquer falácia. O pastor fulano é famosinho na internet, ele ensinou, então eu vou seguir esse pastor. Você reparou que ele conversa um monte de coisas aleatórias que não tem nada a ver, né? Vários minutos se passam no vídeo com ele falando coisas aleatórias. Então, pregue apenas o evangelho. A Bíblia não proíbe a mulher de pregar o evangelho, pelo contrário. A Bíblia vai dizer, se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja. E no versículo 11 vai dizer, de igual modo as mulheres são dignas, sejam dignas. Não caluniadoras e fiéis em todas as coisas. Tá bom? Fique com Deus. O vídeo ficou muito longo.